Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Nesse momento agora, eu vou pedir que a gente se sente confortavelmente. Vamos fechar nossos olhos, respirar lenta e profundamente. Vamos, nesse momento, nos acalmar, desacelerar. Vamos entrar em sintonia com as energias de paz, de cura que existem nessa casa. Vamos pedir a Deus, nosso Pai maior, de infinita bondade e misericórdia, que nos permita, nessa noite, aprender um pouco mais, que nos permita, essa noite, podermos estar hoje e sempre em sintonia com o nosso anjo protetor, nosso anjo guardião, que possamos a cada dia mais ser um canal aberto para receber as boas intuições. Te pedimos, Pai amado, que o nosso coração possa estar aberto, a nossa mente atenta, e que nos dê coragem, força e fé, para que possamos aplicar na nossa vida os ensinamentos do Cristo. Te pedimos, Pai, que nesse instante nosso lar seja visitado, que os nossos entes queridos, as pessoas que amamos, possam estar protegidas, que o nosso lar esteja limpo, abençoado, assim como os nossos vizinhos, como o nosso trabalho. Te pedimos, Pai, bênçãos para todo o nosso planeta Terra. Confiados em Ti, na certeza de que muito receberemos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ramatiz, e com a oração do Pai Nosso, nós abrimos a reunião dessa noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Meu nome é Cristiane e eu vou conduzir o nosso estudo dessa noite. Hoje nós vamos falar, refletir sobre o capítulo 40 do livro Pão Nosso, que é esse primeiro livro que está ali exposto na mesa. Quem ainda não tem, é um livro muito bom para que a gente tenha em casa. Ele tem capítulos curtos, de fácil entendimento e, o mais importante, de lições que tocam o nosso coração, que nos fazem refletir. Você pode ler um capítulo lá na frente, voltar lá atrás, é um livro maravilhoso. Daqueles livros em que cada vez que você lê, ainda que você leia o mesmo capítulo, você consegue interpretar de uma forma que você entende que era aquilo que você precisava naquele momento, você consegue levar aquele estudo para você naquele instante. É um livro muito bom. E o capítulo 40, o título dele é Em Preparação. Preparação.
Que preparação é essa que Emmanuel fala conosco nesse capítulo? Preparação, missão, sentido da nossa encarnação. Nós estamos aqui em preparação. Nós estamos aqui para que a gente possa, cada dia mais, domar instintos, domar más tendências e aperfeiçoar os nossos sentimentos. E principalmente, quando a gente fala em aperfeiçoar os sentimentos, o maior de todos eles, amor. E o Emmanuel fala sobre essa preparação, sobre esse processo, sobre as ferramentas que a gente tem, através de um texto poético lindo. E no início lá, ele cita um versículo da Bíblia que está em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Quando Deus fala, promete uma nova aliança, Ele fala que as leis serão colocadas no nosso entendimento, mas estarão escritas no nosso coração. E a finalidade, nós o entenderemos. Ele será nosso Deus e nós seremos o seu povo, ou seja, sua obra, o seu reino dentro de nós. Emmanuel começa: traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas. E essa foi uma missão dada e que a gente entende que continua. Em cada canto do mundo é possível ter acesso e compreender. A vida do nosso Mestre Jesus é contada e recontada todos os dias. A gente fala nessa boa nova do Evangelho e exalta toda a sua grandeza, destaca a sua sublimidade, que semeia poesia, que comenta a verdade. E quando a gente vê essa primeira parte aí desse texto de Emmanuel, a gente entende uma missão coletiva para a humanidade, que nos foi dada, de propagar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que nós recebemos as bênçãos de há 160 anos atrás, por Allan Kardec. Agora, 15 de abril, fazem 160 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. De receber para o nosso entendimento o Evangelho de acordo com o que a gente precisa agora. E embora ele tenha 160 anos, ele é atualíssimo. É um marco, é um porto seguro onde a gente encontra todas as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas aflições. Ele está lá para que a gente consulte, para que a gente entenda, para que a gente aprenda. E, mesmo depois de Allan Kardec, quantas obras chegam até as nossas mãos, que tem como base, como essência, nos ajudar a entender a lei do amor, a lei de Deus que Cristo nos exemplificou. Foi o maior ideal de perfeição que a gente viu na Terra. E quando Emmanuel continua interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração,
a gente já destaca aí uma tarefa individual. Um preparo individual. Aonde cabe a nós essa tarefa aqui nessa encarnação. Interpretar essas lições, impondo-as ao nosso raciocínio, ao nosso pensamento. Não basta que a gente apenas cultue, que a gente leia, que a gente decore, mas todo esse capítulo vai falar de como é necessário que a gente aplique, que a gente vivencie. E tudo isso vem reformando a inteligência, renovando leis. Como a humanidade tem evoluído e tem melhorado depois da vinda de Jesus. Quanto nós estamos aprendendo, estamos deixando para trás costumes pautados na ignorância, costumes pautados no egoísmo, leis que hoje a gente entende como segregadoras, e vamos aperfeiçoando esses costumes enquanto humanidade. Temos uma jornada pela frente e aclarando os nossos caminhos. Mas, continua dizendo Emmanuel, virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nas profundezas da nossa mente, nos recessos do nosso peito, no nosso sentimento, no nosso coração, através das palavras e das ações. A gente não pode tomar mais como dever cumprido apenas uma leitura. A gente não pode tomar mais como dever cumprido apenas uma visita a uma casa de oração. É necessário que para o nosso progresso, para que a nossa preparação seja frutífera, que tudo isso seja refletido nas nossas ações, nas menores que sejam, nos princípios e nos ideais, nas aspirações, nas esperanças, nos gestos, nos pensamentos, em toda a força do nosso ser, em todos os nossos relacionamentos, em tudo que permeia essa nossa existência. Nós aqui hoje estamos juntos dando um passo muito importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde espiritual. Quando a gente se propõe a tirar um tempo para vir a uma casa de oração, para refletir, para pensar, é a cada dia um degrau que a gente sobe. Mas a gente não pode sair daqui com a sensação de dever cumprido. A gente tem que pensar que nós estamos em constante preparação. Que essa preparação permeia toda a nossa encarnação. Que essa preparação está em todos os nossos sentimentos, em todas as nossas ações, nos nossos pensamentos. Porque, segue dizendo Emmanuel, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem do mundo, um dia exigirá que nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Essa nossa preparação, ela tem uma finalidade. Nós precisamos voltar para a nossa pátria espiritual melhores. Nós não podemos nos deixar levar apenas pela nossa rotina de necessidades básicas da nossa existência. Dentro do nosso dia a dia, dentro dos nossos relacionamentos, nós temos que estar em constante vigília.
em constante observação. Qual é o melhor método? Vamos pensar sobre isso depois. E Emmanuel fala, se foi nos permitido entender, espalhar, compreender, vai também nos ser exigido uma aferição, uma medida. Nós vamos precisar um dia prestar contas do que nós fizemos com essa bênção de estar aqui reencarnados. Quantos espíritos não estão lá na fila esperando? E nós estamos aqui. E quando ele fala em converter em traduções vivas do Evangelho, nós sabemos que somos pequenos, que estamos aqui porque temos ainda muito que melhorar. Não nos vai ser pedido nada além da nossa capacidade. Mas nós temos que entender também da nossa responsabilidade. Então, quando Emmanuel fala nessa preparação que nós estamos aqui, é como se ele falasse desse processo que a gente fez lá atrás, quando reencarnamos. Que nos foram dadas inúmeras oportunidades. Nós estamos na família que nós precisamos, nós estamos ao lado das pessoas que nós precisamos estar, para que a gente possa exercer todo o nosso amor. E nessa preparação, nesse processo, quando Deus nos faz um convite, né, que fala, olha, está aqui. Dentro desse processo, você está amparado. Quando a gente encarna, todos nós sabemos que é designado para estar ao nosso lado um espírito mais evoluído que a gente. E quando a gente é criança, a gente, ou mesmo quando somos os pais, para os nossos filhos, a gente cultiva tanto isso, né? Pede ajuda para o seu anjinho, faz orações, vai dormir com ele. E em determinado momento da vida, esse espírito, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós não estamos mais em sintonia, se nós não estamos pedindo, ele não pode interferir. Então a gente tem que esquecer, a gente não pode se esquecer que nesse processo, nessa preparação, a gente está auxiliado. Que em todo esse preparo, a gente tem ferramentas, muitas ferramentas. Muitas ferramentas de auxílio, muitas bênçãos. Mas, ao invés de refletir sobre tudo isso, a gente não aplica, a gente não vivencia. E aí, a gente, às vezes, esquece qual é a nossa meta. Qual é a nossa meta nessa preparação? Qual é a sua meta? Como é que eu posso voltar lá para aquele meu processo reencarnatório e pensar, estou conseguindo, estou nesse caminho. Somente nos conhecendo, somente refletindo, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Quando Emmanuel fala sobre a grandeza e a sublimidade do Evangelho, da Boa Nova, ele diz o seguinte, que a grandeza da doutrina não reside na circunstância de o Evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Quando a gente fala na imortalidade dessas lições,
Basta que a gente procure e a gente encontre as respostas para problemas que a gente vivencia hoje. Tem uma passagem que todos conhecem do Evangelho, em que Jesus chega a uma praça e tem uma mulher lá no centro, acusada de adultério, e todos à sua volta lá, já com as pedras, né, na mão. E Jesus fala, então, quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Todos vão embora. Jesus fala para aquela mulher, você está perdoada, segue seu caminho e no futuro não peque mais. Nós não jogamos pedras, né? Então é uma lição ultrapassada. Nós não estamos jogando pedras, mas nós estamos indo destilar ódio, às vezes, nas redes sociais de pessoas que a gente nem conhece. Nós estamos propagando notícias falsas que prejudicam outras pessoas. Evoluímos, crescemos e agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa evolução. Mas ela é constante. Essa preparação, esse processo, ele encontra novos desafios à medida que nós vamos crescendo. E nós temos que estar atentos a esses desafios, que estão conosco todo o tempo. Quando Emmanuel fala da poesia, e está lá no Evangelho, pelo Espírito de verdade, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Quando Jesus resumiu todas as leis, ficou tão claro para toda a humanidade, ficou tão simples, ficou tão acessível, que a gente ame ao Senhor nosso Deus e ame ao nosso próximo como a nós mesmos. A gente encontra poesia em todo o Evangelho. A gente encontra amor e a gente encontra chamado. Que a gente possa manter nosso coração para entender essas belas palavras, que nos trazem verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo é tido como um farol para a reforma íntima, objetivo apontado pelo Cristo de Deus como indispensável para alcançarmos a felicidade vindoura, a paz interior que tanto almejamos. Essa conquista que somente a observância integral das leis divinas pode proporcionar ao espírito imortal na sua ascensão evolutiva para Deus. Qual é o melhor método, qual é a melhor ferramenta para que a nossa preparação alcance êxito? É o que a gente fala sempre aqui. A gente precisa se conhecer. A gente precisa fazer a cada dia uma reforma íntima. Nós temos a capacidade de notar dentro de nós o que a gente precisa melhorar. A nossa consciência nos aponta. Basta que a gente faça a cada dia um exame das nossas ações, dos nossos pensamentos.
E nós temos, através desse exame, através dessa medida, um impulso para que a gente possa refletir, que a gente possa melhorar, que a gente possa entender o que acontece com a gente, que a gente possa entender o que nos leva a agir daquela forma, que a gente possa entender que todos nós aqui na Terra também estamos passando por provas, por expiações, por dificuldades, mas que nós temos as ferramentas para melhorar. A gente pode dividir as lições do Evangelho em 5 partes. As matérias que estão contidas lá: atos comuns da vida do Cristo, milagres, predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para o fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. Essas 4 primeiras lições têm sido objeto de controvérsias, de diferentes interpretações. Tanto de diferentes interpretações por pessoas iluminadas que vieram à Terra, diferentes interpretações por religiões. Porém, uma delas conservou-se constantemente inacatável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Qual é essa parte? Os ensinamentos morais. Aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta de véu que nos oculta a vida futura. Olha que reflexão maravilhosa. Os ensinamentos morais deixados por Jesus na sua passagem na Terra são indiscutíveis e são a base para que a gente possa nos pautar, para que a gente possa ter todas as ferramentas que a gente precisa para nos lapidar, para melhorar os nossos sentimentos, para nos melhorar como seres humanos. Raciocínio. Quando a gente fala nesse processo, nessa preparação, e está lá naquele versículo, que leis seriam escritas em nosso coração, porém, impondo-as ao nosso raciocínio, colocadas na nossa mente. Educação espiritual é luz que primeiro encontra morada no nosso coração, para que em seguida possa ser levada ao nosso raciocínio. E só dessa forma, somente nesse equilíbrio entre coração e raciocínio, é que a gente consegue aplicar e vivenciar. Antes de tudo, convém considerar que a fé, em muitos casos, é apenas um estado emocional, não é o resultado de uma experiência vivida ou de noções bem esclarecidas. A doutrina espírita, como se sabe, sustenta a necessidade da fé raciocinada. Os racionalistas puros certamente hão de estranhar a posição espírita, pois alguns deles chegam a dizer
que a fé e a razão nunca se identificam, são conceitos incompatíveis. Eles acham, portanto, um despropósito a fé raciocinada, uma vez que a fé, segundo entendem, é a antítese da razão, pois a fé não admite raciocínio. No entanto, a doutrina espírita concilia as duas ideias nos justos termos. Como é bom quando a gente consegue, nos primeiros contatos com a doutrina, e mesmo depois de tendo contato no nosso dia a dia, que a gente pode pegar lá no Livro dos Espíritos uma questão simples, com uma resposta tão clara, e falar, meu Deus, como eu quis entender isso durante tanto tempo. Por isso que o Livro dos Espíritos é uma obra que a gente deve ter sempre ao nosso alcance. A cada dia que a gente consegue pegar uma questão e consegue ler a resposta, essa fé raciocinada, essa fé que nos leva ao entendimento, ela traz um crescimento e uma força muito grande para o nosso ser. A fé raciocinada, justamente a fé inabalável, como diz Allan Kardec, não se confunde com simples crença, que veio pela tradição como se fosse uma herança dos antepassados, mas nunca se deteve no exame dos fatos ou em ponderações críticas. É a essa crença comum, crença indefinida e sem base, que geralmente se chama de fé. Coração. O coração, por exemplo, é o recanto por onde flui o calor suave e generoso das boas impressões que ele guarda acerca da vida e das esperanças por tempos melhores. É o espaço interior propício a que se realize sua capacidade de acolher em plenitude a lei do amor e suas manifestações. Quando nós fomos criados, existe dentro de nós uma centelha divina, uma fagulha do amor de Deus em toda criatura, encarnada ou desencarnada. Quando às vezes a gente está em uma reunião mediúnica e estamos falando com o espírito através de um médium, um espírito de difícil doutrinação, de difícil compreensão, em que a gente, por mais que você tente fazendo aquela doutrinação, você vê aquele mal arraigado, aquela dificuldade de entendimento, aquela dificuldade de trazer à luz alguma coisa. Quando você consegue despertar naquele ser que está lá na erraticidade, há quantos anos perdidos, essa fagulha divina é uma transformação imediata. A espiritualidade tem várias ferramentas para fazer que isso se desperte, né? Uma delas, às vezes, é que os espíritos permitem que aquela pessoa veja um ente querido de alguma encarnação. E aí você percebe que mesmo aquele que foi um ser humano desprezível, ser humano arraigado ao mal, que usou uma existência que se estagnou e está lá perdido, quando você toca no sentimento, no amor, é como se um véu se descortinasse, como se aquele espírito sofresse um baque tão grande que ele volta à sua realidade. É instantâneo, como você consegue fazer a pessoa, aquele espírito perceber, através de uma fagulha, através de um amor que ele nem se lembrava mais que ele tinha vivenciado. E a gente consegue fazer o encaminhamento daquele espírito. O coração é o espaço interior propício para que se realize sua capacidade de acolher em plenitude a lei do amor e suas manifestações. Então tudo começa ali. Tudo começa naquele sentimento, tudo começa naquele acolhimento.
Quando a gente está tendo um dia difícil, que você está tendo muita dificuldade, que você está percebendo que você está fugindo daquilo que você planejou, que você está recebendo aquela energia ruim, que nem sua é. Pede a Deus, me dá um pouquinho daquele coração manso de Jesus, manso e pacífico. Pensa no nosso Mestre. E é como se instantaneamente aquilo dentro de você começasse a se mover. E aquela energia calorosa que começa ali no coração, no sentimento, ela chega à sua mente e restaura. Restaura o seu juízo, restaura o seu caminho, faz você parar, refletir e pensar. E através disso melhorar o seu caminho. Há uma passagem no Evangelho que Jesus afirma: buscai e achareis. E é interessante notar que a atividade consistente em buscar pressupõe esforço. Essa preparação nossa, ela é árdua. Quem procura alguma coisa movimenta recursos que se dispõe a encontrar. E a promessa do nosso mestre é de que quem procura acha. Resta cada um analisar qual é a sua busca pessoal. O que está faltando? A liberdade rege o universo e cada alma decide o caminho que deve trilhar. Caso a gente se encante por ilusões do mundo, a gente vai terminar por vivê-las de alguma forma, atrasando o nosso desenvolvimento. O resultado varia conforme os meios que a gente estiver disposto a lançar mão e o esforço que a gente estiver disposto a despender. Tudo tem um custo na vida, inclusive preguiça e inércia. Quem opta pelo comodismo arca com o elevado preço das oportunidades que a gente desperdiça. Se a gente resolve buscar com afinco a nossa libertação de vícios, de mediocridades, fatalmente a gente atinge essa meta. O resultado será uma dignidade espiritual que vai nos acompanhar para sempre. A gente sabe, é sempre bom ressaltar, que graças a Deus a gente está em constante evolução, que a gente não vai regredir. Se a gente pensa que a gente regrediu às vezes, por uma atitude, um ato impensado, não, eu não regredi. Infelizmente, eu tinha pensado que eu tinha alcançado aquele degrauzinho, mas aquela atitude veio para me mostrar que eu ainda preciso melhorar naquilo. E Emmanuel fala que vai chegar o momento, e que é o que a gente precisa, que a gente seja tradução viva do Evangelho de Jesus. E é bem possível que tenhamos ouvido, mais de uma vez, as palavras reforma íntima. Quase sempre esse termo nos desperta a ideia de que tudo em nós está errado e precisa ser reformulado. Ou de que a gente é portador somente de coisas negativas, ruins, que devem ser modificadas. Não é isso que o Espiritismo nos convida. Não é exatamente isso. Reforma quer dizer retificação, mudança, mas quer também dizer melhoria, aprimoramento, dar melhor forma a alguma coisa. Tomar do que já existe de bom em nós e seguir adiante. Reformar o que a gente não está gostando. Da mesma forma, quando a gente faz uma reforma numa casa, não quer dizer que aquela casa está ruim. Quer dizer que a gente precisa só melhorar, ampliar, dar mais conforto. Assim, uma reforma pode compreender numa casa uma pintura, porque a atual não está boa. Pode compreender simplesmente que a gente quer alterar a cor por outra, para dar uma melhor aparência. Durante uma inspeção para uma reforma, a gente pode descobrir que a gente precisa substituir o piso de uma parte, uma parede, um reboco, algumas telhas, calhas. Com certeza, se a gente examina a nossa casa para fazer uma reforma, tem um cômodo lá, uma parte quase ideal, que nesse momento da nossa vida, ela não precisa de nenhum retoque. Ela já é suficiente.
É um lugar aconchegante, com boa iluminação, móveis bem dispostos, pintura excelente. Enfim, ali tudo está bem e não necessitará ser tocado, como dissemos, não agora. E é a partir daí que a gente parte com a nossa reforma, né? Vamos pensar, vamos fazer uma comparação com essa casa, né? Nós temos lá, dentro da nossa mente, nós temos no nosso coração, nós temos uma centelha divina de Deus em nós. Nós temos um espírito protetor ao nosso lado. Temos as nossas ferramentas. Vamos cultivar o que há de bom em nós e procurar aquilo que está nos incomodando, aquela parte que a gente precisa reformar. É assim quando falamos em reforma íntima. Analisamos nossas disposições individuais. Vamos analisar nossa forma de ser, de pensar, de agir. Vamos descobrir que temos alguns defeitos, entretanto, temos também virtudes. Não vamos pensar nesses defeitos como eu sou assim, é o meu jeito de ser. Será que eu não posso transformar e melhorar? Exatamente como a reforma de qualquer casa, seja por condições financeiras ou técnicas, isso não se faz de um dia para o outro. Tempo, esforço, atenção é o que é exigido para irmos nos libertando dos nossos pequenos e grandes defeitos. Um ciúme que teme em aparecer, uma impaciência que nos faz explodir por quase nada, egoísmo, que tantas vezes fala mais alto. Mas como em toda reforma tem uma certa desarrumação, uma reforma causa sujeira, causa bagunça, quando iniciamos a nossa reforma, a gente também encontra dificuldades. A gente pode até pensar que tem algum defeito que a gente não vai conseguir, que não vai superar. Paciência, a natureza não dá saltos. E vícios de muitos anos vão necessitar de tempo para que a gente os elimine. Um dia, com a reforma completa, vai estar tudo bem arrumado nessa nossa casa. Tudo bem disposto, no lugar correto. E, é claro, a nossa alma enfeitada com as flores viçosas e divinas do nosso amor de Deus. Vamos agora, ainda com essas lições, tomando conta do nosso ser, vamos de olhos fechados agora, tranquilos, serenos, vamos nos acalmando, respirando funda e lentamente, e vamos nesse momento agora nos desdobrar. Vamos nos imaginar saindo calmamente do nosso corpo físico, deixando de forma pacífica e calma a nossa casa espírita e caminhando em uma fila, vamos chegando a um lugar lindo, de natureza exuberante, perfeita, sentindo a brisa tocar o nosso rosto. Vamos nos sentando calmamente na grama, vendo à nossa frente uma cachoeira. Ao nosso lado, tocando o nosso ombro, sentimos a presença do nosso anjo da guarda. Nesse instante, na nossa frente, vamos depositando todas as energias negativas e sentimentos ruins, todas as nossas dúvidas e as nossas aflições, todas as nossas dores, as nossas angústias, que tomam forma, em forma de uma bola de energia à nossa frente. Nesse instante, nosso anjo da guarda retira essa energia de nossa frente, leva calmamente e deposita na cachoeira que está à nossa frente. E todas essas energias são drenadas.
Nosso anjo da guarda retorna ao nosso lado. E nesse instante, acima dessa cachoeira, uma luz divina e brilhante resplandece a figura do nosso Mestre Jesus. Tomados pela imagem do nosso Mestre, nós sentimos chegar até nós uma energia amorosa que toma conta de todo o nosso ser. Nós conseguimos sentir com o nosso coração o calor dessa energia. E deixamos que ela nos invada. E aproveitando esse momento, agradecemos a Deus, nosso Pai, pelas infinitas bênçãos e recursos que nós temos, por esse tratamento que agora nós recebemos. Nesse instante, com a nossa fé renovada, com o nosso coração preenchido de amor, vamos nos levantando, vamos voltando calmamente e chegamos aqui na nossa casa. Deus, nosso Pai amado e querido, neste momento aqui reunidos, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Queremos te pedir, Pai amado, que olhe por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, pelos trabalhadores, por todas as atividades realizadas nessa casa. Te pedimos, Pai amado, que a cada dia mais possamos ser coração manso, humilde, acolhedor. Que possamos ser mente atenta, que possamos, nas nossas ações, nas nossas atitudes, refletir o amor do Cristo por nós. Que possamos ser pacientes com as nossas provas, que possamos ser pacientes e amorosos com as pessoas que estão ao nosso lado e são fundamentais na nossa jornada. Que possamos a cada dia mais saber ouvir, saber acolher, que tenhamos nossas palavras lapidadas para que da nossa boca saiam apenas palavras amorosas, acolhedoras, justas, e que a cada dia da nossa existência possamos compreender a nossa preparação, o nosso processo desta nossa existência terrena. Que possamos ter forças, coragem e fé
para seguir no nosso caminho sem desviar. Confiados em Ti, Pai amado, e agradecidos que somos, finalizamos agora a nossa reunião dessa noite. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.